nossa palestra hoje é esse, então é o papel da educação emocional na reforma íntima, que é tão íntima que nem entrou no slide, tá? Mas como em todas as nossas palestras de domingo, a gente vai fazer primeiro a leitura de uma mensagem aberta ao acaso. Vamos fazer a prece de abertura e a gente começa essa troca de hoje, tá bom? Você lê pra gente, Marcinho, por favor? Quando alguém te fale do passado, acautela-te. A rigor, ninguém sabe o que foste ou o que fizeste em pregressas existências. Muitos se referem à reencarnação apenas para conseguirem o que desejam de ti. Não te permitas iludir pelos que não te respeitam os sentimentos. Infelizmente, muitos que te falam de amor no passado estão apenas pensando em sexo no presente. Compromisso sério não se alicerça na mentira. Não te entregues afetivamente a quem esteja compromissado com o trem. Os espíritos superiores não se prestam a revelações levianas e nem são instrumentos para o mal. E assim, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai, Criador, a Jesus, Irmão Maior, agradecendo pela ajuda imensa e profunda que nos dá a direção para vivermos melhor nessa encarnação e nos mostrando a verdadeira lei que cobre todas as leis, que é a lei do amor. Obrigada, Senhor, nos agradecer aos mentores da casa, por nos orientar, agradecer a nossa Kaanda, e que a gente possa, em gratidão por tanta luz e amor, usar lá fora, que eu digo que é o laboratório, tudo que a gente aprende, para que a gente possa contribuir com Jesus pela melhora do planeta Terra. Que assim seja. Tem alguém que tá vendo pela primeira vez hoje aqui? Todo mundo já veio, já acompanha? Né? Tá bom. Eu. Dani Vance, ela tá vendo a primeira vez hoje, domingo, de julho de 2023. Bom, gente, então assim, quando me convidaram para escolher um tema para falar no domingo, eu olhei assim para trás para minha história aqui dentro do Allan Kardec, que começou em 2019. Estou aqui desde então, estudando, participando dos trabalhos da casa, ajudando tudo que é curso a gente se mete a fazer, né, Ana Paula? E aí eu olhei para o que mais realmente me marcou e me ajudou aqui, que eu realmente consegui aprofundar e entender e começar o caminho do conhecimento que liberta tanto a gente, né, dentro da casa. E as emoções, dentro de um curso que a gente teve o grande presente de receber de um professor e palestrante espírita que está lá no Brasil, estava aqui presencialmente quando começou, que é o Paulo Lodge, mas eventualmente voltou ao Brasil, mas continuou e até hoje continua ministrando esse curso, que se chama o curso da série psicológica de Joana de Ângeles. E, se vocês nunca ouviram falar de Joana de Ângeles, ela escreveu só 16 livros sobre essa série, com o Divaldo Franco, e esse é um dos livros, e que é a base de hoje, de toda a minha fala aqui, do que a gente vai apresentar. Uma coisinha muito pequenininha, mas para a gente explorar, realmente entender qual que é esse papel da educação emocional na reforma íntima, que é tão falada no Espiritismo, né, esse termo reforma íntima, e que eu queria explorar, pensar junto com vocês. Então eu queria que tentar também fosse um bate-papo, apesar de ter esse formato, palestra, né, e tal, a gente vai tentar fazer uma coisa... Cada vez qual é o dia da palestra? Vou avisar, sim, que continua, esse curso ele continua acontecendo, né, ele acontece todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde, horário de Brasília daqui, e horário de Brasília também, que o pessoal lá consegue fazer, né? Mas aí pega o fuso horário. E é 1h30. Então, o Paulo, ele apresenta todo o conceito, tudo que a gente está olhando para as questões psicológicas, juntando o Jung, que é um dos trabalhadores também dentro dessa série, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E todo o conhecimento que a Joana trouxe pra gente em cima das emoções. E de como fazer isso funcionar realmente na nossa reforma íntima. A gente não ficar só naquela coisa assim, entendi no espiritismo que eu não posso ser orgulhoso, não posso ser egoísta. Então agora eu sou a pessoa mais caridosa, eu falo, até calmo.
eu sou essa pessoa. Aí passa alguém que bota o pé na minha frente, aquela criatura que você quer matar, e você fala assim, vai com Deus, irmão. E lá dentro morrendo, criando um câncer dentro de você. Né, mandando para aquele lugar, mas não abençoa, Jesus. Isso vai fazer mal para quem? Mas não. Só pra gente, né? Porque a criatura tá indo com Deus. Ela não tá nem sabendo que você tá passando aquilo tudo ali dentro. Então, a encrenca tá na gente. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho isso daí para entender esse caminho. Então, estão todos mais do que convidados a participar desse curso. Não precisa assim, mas ele já começou e aí eu entro no meio, não tem problema nenhum, né? Temos os temas assim por dias, realmente. Ele é um professor maravilhoso, está com a gente desde 2019 também, então recomendo. E tudo que eu vou falar que aprendi foi com ele. É online via Zoom, tá? Online via Zoom, por favor. Mas aquela pessoa que não pegou desde o começo pode ir no YouTube e assistir as aulas desde o começo, não é isso? Essas específicas do Centro Allan Kardec não estão filmadas, mas ele está fazendo o mesmo curso, explorando agora com o pessoal. Qual que é o centro agora? Blossom. O Blossom, não é? O Blossom, isso. Isso, o Blossom tem. Esse aí, que é na sexta-feira. Tá tudo gravado. Isso, Isso. na Até sexta-feira. 7 da noite. Porque às vezes a Exato. pessoa não pode pegar, ela pode... Desde o início, isso aí. Então, esse da sexta-feira, ele começou há pouco e tem tudo lá no YouTube. Então, se você entrar no grupo da casa também, a gente consegue lá divulgar direitinho, você pode também acompanhar por lá, tá? Então, assim, quando vocês olham para essa imagem de fundo, o que vocês sentem? Reforma. Né? Mas o que a reforma gera em vocês? Bagunça. Renovação. Ó, começamos bem, porque um lado foi bagunça, o outro renovação. Um lado foi meio, ai meu Deus, e o outro foi, ai, abençoado. Então, a gente já teve. Acho que começa com uma certa bagunça, né? Né? Muita coisa a gente precisa desconstruir para poder construir, né? E aí pensa nesse esquema de desconstrução. Dá trabalho, será? Ou Bem pouquinho, né? Primeiro, Termina nunca, né? A obra não termina nunca. pronto, O trabalho é resolvido, gostoso, né? gente. Era essa a palestra. Beijo. Não vai terminar nunca, minha gente. Essa é a minha obra. Falou obra, acabou. Aí você precisa confiar no pedreiro. O pedreiro não vai fazer porque o serviço não é ele, né? A obra está em você. Essa obra específica, ela é íntima. Então, assim, o trabalho realmente não termina nunca. E se a gente está aqui no planeta Terra, se a gente está aqui num planeta de provas e expiações, estamos para trabalhar. Literalmente botar a mão na enxada e levá-la à obra. E se vocês olharem aqui, assim, nessa bagunça toda, né? Aqui a gente já tá tendo uma fase um pouquinho mais adiantada, né? Já teve quebradeira, já teve, né? Vocês já tentaram em algum momento imaginar vocês quebrando uma parede com uma marreta? Não parede dos Estados Unidos, que essa é fácil, você quebra até com soco, né? Mas assim, do Brasil, alvenaria. Vai exigir bastante, né? Pensa, já a machadada já é pesada, o machadinho já é pesado, imagina para quebrar uma parede. E muitas vezes, quando a gente quer fazer esse tipo de processo de reforma, de quebrar, né? A gente não sabe nem por onde começar. Te entrega uma casa e você fala assim, ó, a gente quer uma janela imensa aqui, porque tem uma linda vista do lado de cá. Esse banheiro nós vamos fazer conjugado, vai ter um closet, vai ter um quarto, a suíte. Você fala, e eu vou morar aqui? E como é que faz? Muitas vezes vai precisar pedir ajuda. Mas também não é pedir ajuda e entregar na mão um terapeuta. Vai lá, reforma aí pra mim. Eu já volto. Você que mora ali. Você vai precisar, no mínimo, entender o que ele tá fazendo, por onde que ele vai, para que você tome as decisões. Quem vai morar lá é você, né? E você vai morar lá por toda essa eternidade, mas no caso que estamos, dessa encarnação. Certo? Então isso é só pra gente começar a entender o caminho que nós vamos seguir aí. Esse livro, então vocês já viram, tem várias capas, várias edições. Ele foi um livro escrito por Joana de Ângeles em 1990 pelo médium Divaldo Franco. E ela escreveu 16 livros dessa série psicológica, chamada de Joana de Ângeles, certo? Só que o que aconteceu? Por que ela escreveu isso? Vocês já ouviram falar do Carl Jung? A galera geralmente associa a Freud, eles são contemporâneos, enfim. Psicanalista, o que ele fez? Ele começou a estudar muito as questões entre self e ego. Também já meio que ouviu falar disso daí, né? E nessa história de self e ego, que os dois precisariam entrar num consenso, que eles precisariam entrar, né,
num equilíbrio, para o ego não ficar muito egoísta, né? E muito orgulhoso e tudo mais, ele precisaria saber lidar melhor com o self, que está lá dentro, que é a nossa sabedoria interna, enfim. Houve-se histórias, a gente escutou do Paulo, a gente, né, ouviu lá no curso, que o Jung tinha como missão encarnado aqui trazer para a área científica, para a psicologia, psicoterapia, a existência do espírito. Porque vocês sabem que na ciência não tem essa, né? Até agora é corpo, mente, emoções. Espírito não tá rolando muito ainda não. Assim, né? Por mais que a gente já tenha um monte de documentário na Netflix falando várias coisas, né? De experiência pós-morte, que volta, que aí, né? A gente tá no caminho ainda. Mas lá atrás o Jung tinha essa missão. E dizem que ele não conseguiu cumprir, ou ele optou em não cumprir, né? Em falar que o self, que ele dizia, que ele chamava de self, era o espírito. E aí parece que quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele tomou meio que uma mijada, dizendo assim, pô, cara, tu não fez, né? Tu não terminou teu serviço, e agora como é que nós vamos, né? Era pra tu ter revelado pra galera lá e tal, mas, enfim, brincadeiras à parte. Joana, através do médium Divaldo, deu seguimento ao trabalho do Jung através desses livros, escrevendo esses livros, então trazendo esse conhecimento mais aprofundado em cima dessas questões emocionais, de como que os complexos, as sombras, tudo é realmente muito intrínseco à evolução espiritual. Que tudo que a gente, né, aprende na casa espírita é isso, que a gente precisa evoluir moralmente. E evoluir moralmente é evoluir a sabedoria do nosso espírito para a gente parar de ter as encrencas que a gente vem acumulando há certas vidas, né? Pelo menos aí umas 10, que dizem que é quando, depois de 10 encarnações, é que a gente senta para fazer um check-up. E aí, vamos continuar ou não? Então, assim, sei lá que número que a gente tá, mas a gente vai precisar fazer uma revisada logo mais. Dentro desse livro específico que eu escolhi para essa fala de hoje, a gente tem essa frase que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo e queria ler ela com vocês aqui. Que o grande desafio contemporâneo para o homem, mulher também, tá, pessoal? Não se exclui, não. É para o ser humano. É o autodescobrimento. E aí você pensa, descobrimento. Eu já lembro já do Pedro Álvares Cabral. Descobri no Brasil que já existia. Ele disse que ele que descobriu, mas já existiu, a gente já estava lá, já estava todo mundo lá. Mas esse autodescobrimento, segundo a Joana, ela descreve isso como um parto. Quem é mãe? Vocês pareram normal ou vocês pareram cesárea? Normal. Normal. Tá. Então aí, é meio complicado o processo do parto, né? E o parto, segundo ela, que esse autodescobrimento impõe ao homem é a coragem. Então a frase inteira que ela traz é o autodescobrimento é um parto impondo coragem ao homem, ao ser humano. E por que coragem? O que vocês acham que a gente vai descobrir lá dentro que precisa ter coragem? Olha, tá coisa, né? Tá coisa boa, será? Coisa ruim, né? Nós estamos aqui, galera. Nós estamos na Terra, pessoal. Se a gente fosse evoluído, a gente tá lá do nosso lado. E olha lá, né? Coisa que nem a gente sabe que tem dentro da gente, né? Exatamente. E é essas coisas que a gente nem sabe que a gente tem conscientemente que mais perturbam a gente. Porque na hora que uma situação acontece, pum, explode uma coisa que às vezes você fica cegado de um nível que você não... Que quando você volta, você fala, gente, não fui eu. Ah, foi. Você não sabia que você tinha isso dentro de você, mas foi você. Aí o que a gente faz? Foi culpa dele. Foi ele que fez. Ele que me... Não, tem nada a ver com isso. Ele que me tirou do sério. A pessoa sempre, né? A gente aponta, mas aqui, ó. 1, 2, 3. Lascou meu povo. Tem 3 apontando pra nós. Não é culpa de ninguém, não. Então, o primeiro passo nisso que a gente está colocando ali, que é o papel da educação emocional, porque esse negócio que estourou foi uma emoção, que te cegou, é entender que aquilo é seu. Aí tem uma frase linda que eu ouvi uma vez que fala, incomodou, doeu, leva pra casa que é teu. Só que aí a gente fica, né, e aí eu faço o quê? Vou levar pra casa? Tô em obra lá em casa, vou fazer o que com esse negócio? Primeira coisa que aí eu aprendi com o Paulo no curso da Joana é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você estourou, você teve raiva, você teve ódio, você quis matar, você não sei o quê. Você não fez. Ótimo. Já estamos num ponto, então assim, tá tudo bem.
A gente precisa olhar para isso. Porque fingir que isso não aconteceu, ou fingir que isso não existe, ou fingir que isso realmente jamais vai te perturbar novamente, é colocar embaixo do tapete para tropeçar. E causar um dano muito maior. Só que quem tropeça é você. Todo mundo vai sentir o cheiro do negócio que está embaixo do tapete, mas você que vai estar com a cara daquilo. Então, se a gente quer se melhorar e evitar isso, a gente precisa começar a levantar esse tapete. Bota a máscara, aproveita a Covid, já ensinou a gente, já fez tudo e vamos lá, mas vamos devagarinho, mas vamos. Esse é o grande convite que a reforma íntima traz pra gente. Aos poucos e começando. Mas aí, de novo, tô no meio da obra, por onde que eu começo? Então, pegando o gancho aqui de novo. O grande desafio, então já não era brincadeira, a Joana escreveu o desafio, mas porque isso é fácil. Contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, o que ele precisa, mas principalmente da sua realidade emocional. Das suas aspirações legítimas, os seus desejos de verdade, aqueles lá do fundo da alma, e reações diante das ocorrências do cotidiano. Cara, tem muita coisa aqui. Nós temos 3 horas para falar? Não, né? Sim, tá. Então, olha só. Identificação das suas necessidades. O que é que eu quero? Pega no processo educacional. A galera tá lá no colégio e uma hora tem que decidir o que vai fazer da vida no Brasil, né? Vestibular. A pessoa não sabe nem quem ela é, nem o nome, endereço, ela tem que decidir o que ela vai fazer do futuro. Já complica a vida ali. Então ela não sabe nem o que ela quer, ela tá imersa num mundo que daqui a pouco tá dizendo, não, tu tem que querer isso. E a pessoa tá, eu vou querer isso então, você tá falando que tem que ser, eu vou querer. E aí chega lá, começa a fazer, daqui a pouquinho, não era isso aqui não. Ah, mas agora tem que terminar. Ih, ferrou, e aí pronto, vai cair o quê? Depressão, ansiedade, aquela loucura toda. Então, o processo de educação emocional, se começasse desde o momento da gestação, já seria muito bom para o ser humano, né? Que isso, cara? É muita loucura, né? Não. Não é não, porque a ciência também já comprovou que um monte de gente, um monte de mulheres que têm gestações, que passam por depressão durante a gestação, geram efeitos sobre o feto, sobre a criança a longo prazo. É energia, é magnetismo, é fluido, é troca, é o emocional, energético ali influenciando. Então essa não é só identificar o que a gente quer, não é só saber o que a gente vai fazer da vida, mas principalmente a nossa realidade emocional. E realidade, meu povo, cada um tem a sua. E esse, pra mim, é o grande problema da humanidade. Eu, Kaana. Porque se a minha realidade é uma, a realidade de Lala é outra, e a gente discorda, em vez de eu respeitar, não, ok, essa é a realidade dela. Não, eu vou querer ir lá e mudar. Não, você tem que entender de um jeito aqui, olha só, deixa eu te explicar qual é a realidade da coisa. Não, eu quero forçar a pessoa a entender a minha realidade, sem sequer respeitar dela. Porque ela veio de uma outra família, ela tem outras relações, ela passou por outros lugares, países, cidades, estados, outras experiências que eu não passei. E como é que eu quero que ela entenda, veja as coisas sobre o meu prisma? Se eu, no mínimo, souber que o respeito à realidade dela também gera o respeito à minha realidade, eu já entendo, opa, então nós temos realidades distintas. Faz um exercício mental. Pega um ponto no universo. Você está olhando para esse ponto. Esse é um ângulo de visão. Quantos ângulos existem? Todos esses. São infinitas possibilidades de olhar para um mesmo evento, para uma mesma situação, uma mesma ocorrência do cotidiano. Onde é que vai estar a saída aqui? Entender. Diante dessa ocorrência, qual foi a realidade emocional que gerou aquela reação? Irmãos. Todo mundo tem irmão aqui? Ah, eu sou filha única, a única filha. Não tá, né? Estamos aqui, somos irmãos. Somos irmãos. Pronto, obrigada, Olivânia. Irmãos, criados pelos mesmos pais, vivendo as mesmas experiências cotidianas. Por que que uma coisa traumatiza um irmão e não traumatiza o outro? Gêmeos.
Nasceram juntos. Mesmo DNA da coisa, ele só foi dividida. Um é completamente diferente. Ainda fala, é um anjinho, o outro é um capirotinho. Nasceram junto. Como é que pode? Aí ele é muito sentimental, ele se afeta por qualquer coisa. O outro tá nem aí. Ele passa por cima, ele vai, tá tudo certo. Gêmeos são realidades emocionais diferentes. E de onde é que vem essa realidade emocional? Ela passou de ano. Todo mundo ouviu? Essa realidade emocional, ela vem carregando toda a herança que a gente mesmo gerou. Essa outra fase foi sensacional pra mim. Foi tipo assim, puf. Sabe que tem aquele memezinho que faz assim? Somos herdeiros de nós mesmos. Aí lascou minha vida. Aí assim, nossa, o que eu tô me deixando de herança pra tá pagando tanta coisa? O que eu ando arrumando de encrenca? Tantas encarnações que vem me gerando esses desafios, essas provas e expiações. Primeira coisa, a vida inteira eu me posicionei como vítima. Porque, essas coisas estão acontecendo, meu Deus, que não sei o quê. E muita gente se revolta até com a espiritualidade, com Deus, né? Por que isso tudo está acontecendo, que não sei o quê? E qual que é uma das grandes lições que a Joana traz? Nada acontece por acaso. Tudo o que chega, todas essas ocorrências, vem com um convite para suas emoções. Para mudar e melhorar e evoluir a sua realidade emocional. Só depende de quem fazer isso. Livre-arbítrio. De novo, lasca a nossa vida. Tudo com a gente, meu povo. Não tá tendo muita saída aí. Não tá dando pra dizer que vamos deixar na mão de alguém. Vocês sabem a diferença entre emoções e sentimentos? Sentimento é uma palavra, né? Raiva. A emoção é como ela se desperta no teu corpo. Então, você pode acelerar o coração, você pode enterrar a mandíbula. É como ela move o seu aparato, o aparelho corporal. Muito bom. A emoção mexe. A emoção mexe com a gente. Né? E ela vem sem muito aviso. Ou zero aviso. Se a gente olha bem para a palavra sentimento, a pessoa que tem tipo uma mente aqui, né? Sentimento. O sentimento, ele é elaborado. Ele passa aqui, pelos nossos pensamentos. É o pensamento em cima de uma emoção que não foi calculada, ela surgiu. Eu pego aquela emoção, eu penso nela, eu gerei o sentimento. Então, na hora que vocês vão falar para alguém agora assim, tem um sentimento por você, assim, é aqui que você tem que botar a mão. Porque o sentimento vem daqui, da mente. É ela elaborando o que foi sentido aqui, mas o sentimento vem daqui. Ele é mais arquitetado, ele é mais construído. A emoção é tipo assim, entrou uma cobra ali. Você vai calcular? O que eu vou ter? Medo, raiva, tristeza? É medo! Vou me cagar aqui nas calças. Não. A emoção, ela é imediata. Surgiu, você já tá cagado. Não tem essa de calcular o que meu corpo vai reagir. Não tem. A emoção surgiu, é pá. E é isso que Fernanda falou, esses sintomas que o corpo vai apresentar diante de cada emoção são os melhores tips, as melhores dicas, as melhores mensagens para você começar a se autodescobrir. Lembra que foi o primeiro slide lá? Que é o desafio? Quando fala desafio pra mim, minha gente, eu entendo assim que eu sou Sherlock Holmes. Eu falei assim, caraca, desafio, vamos lá. Por onde que a gente vai começar? Deixa eu ver. É desafio, mas eu quero resolver. Vocês já abriram aquele livrinho do Oli? Que é um monte de coisa. Onde está o Oli? Minha pequena agora tá. O pai resolveu comprar, tá voltando pra infância, que ele adorava o livro do Oli, comprou, achou. Eles abrem lá e começa. Cadê o Oli? Aí tem hora que dá raiva, porque não acham o óleo. O óleo não é possível, eles não botaram o óleo nessa página. Mas não, quando acha, achamos, é rápido. É um processo de descobrimento, você precisa olhar, você precisa fechar, se concentrar, mas perceber tudo que tá ali na volta. E tem muita coisa, esse é o problema. E aí quando tem muita coisa, o nosso inconsciente entende que é muita coisa e fala, não quero, tô muito trabalho.
deixa assim. Quero passar serviço, não. Tem muita coisa pra pensar, já tem trabalho, já tem dinheiro pra, né, fazer, pagar conta e isso aqui. Não. A gente foge desse trabalho. Só que é um convite. A reforma íntima, a primeira coisa que foi meu Deus, Francesca trouxe pra gente foi que acaba nunca. Emoção, então, vai ser algo que vai surgir instintivo e vem do espírito. Essa foi a maior revelação que eu tive nos últimos semanas. Enxerguei direitinho o espírito sentado. Você já assistiu aquele filme Inside Out? Ou Divertidamente? Lembra? Você precisa assistir, mulher. Não mais tu. Precisa da terapia. Imagina aquele centro de comando da sala do filme, onde a Joy tem lá a mesinha dela, que ela comanda as coisinhas tudo, né? Eu imaginei ali o espírito sentado, meu espírito sentado naquele negócio, pegando só as cartinhas aqui. Raiva, vai! Quero ver o que ela vai fazer. Agora, medo, vai! Vamos ver o que ela vai fazer. Ele é quem lança essas emoções. Pra gente poder ter a chance de se conhecer. Porque é livre-arbítrio. A gente vai ter que lidar com aquela situação, aquelas ocorrências do cotidiano. E quem quer evoluir é ele. Só que ele manda o serviço pro ego. O ego é quem vai fazer essa seleção. E o mais legal que eu consegui entender, porque meu pai adorava essa coisa de selfie, de ego, de id, de não sei o quê. Ele falava horrores, eu ficava, ai gente, coisa meio louca. Ai, passei a minha infância inteira discutindo essa coisa, nunca fez o menor sentido. E o Paulo, no curso, deu pra gente uma historinha pra explicar qual é a relação do self e do ego. E ele falou que o ego é o porteiro de um prédio. Pronto, já plotei o prédio. Eu tô enxergando um prédio imenso, cheio de coisa, de gente morando, e o ego lá na portaria. Vamos combinar, porteiro no Brasil, como é que é? Porteiro no Brasil sabe da vida de todo mundo. Ele recebe, ele já vê assim, ih, olha lá, tá chegando fulano. O porteiro toma conta da vida de todo mundo e tem certos porteiros que acham que são dono do prédio. Né? E assim, esse é o ego. O self é o síndico. Quem resolve os problemas. Quem vai lá bater na porta do inquilino, falar, ó, né? Quem vai no outro cobrar outra coisa, ó. Ele que apazigua, ele que faz aquelas reuniões de condomínio que só dá encrenca. Então, assim, e o síndico, o self. O ego é simplesmente o porteiro. E qual é o papel da nossa encarnação? Educar esse ego. Fazer com que ele entenda a posição dele. Que ele não é o dono do negócio. E qual é o papel desse ego na hora que as emoções surgem? Ele tá lá na portaria. Quietinho, belo, maravilhoso. Lá do lado de fora, o prédio é todo espelhado. Dá pra ver tudo lá fora. Vem vindo a Vera Verão. Lembra da Vera Verão? Voltadíssima. Voltadíssima, girando tudo, querendo quebrar tudo, tá vindo. Chegou na porta gritando. O ego, não equilibrado, vai chegar e falar assim, sai daqui. Não tem nada aqui pra você não. Aqui não aconteceu nada. Pode sair, pode ir embora. O que vai acontecer com a Vera Verão? Vai fazer mais estrago. Vai fazer mais confusão, vai gerar mais energia, vai quebrar tudo na porta dela. Pode medir aquilo ali. E o estrago é muito grande. Ela tá com o quê? Raiva. Essa raiva, quando chega, se ela não é acolhida, se o senhor ego, que é ali o dono da portaria, não chega assim, só um minuto, vamos sentar aqui, vamos tomar uma água, calma, eu tô aqui pra ti, vai dar tudo certo, nós vamos resolver teu problema. Qual seria a reação da Vera Verão? Sendo recebida assim? Ela já não ia quebrar tantas coisas, né? Ela já dá uma respiradinha do tipo assim, tá, me dá uma água. Ela já ia talvez aceitar entrar no prédio pra ter um contato, não querer sair quebrando tudo. Esse ego tá entendendo que não é simplesmente negando que aquilo tá chegando, evitando que aquilo ali que ele vai resolver. Não, seu self tá com muita coisa pra resolver, não tem hora pra falar com o senhor não, pode sair daqui. Ela vai quebrar tudo. Ela até pode ir embora. Ah, mas quando ela voltar, em outra ocasião que ela resolver voltar, aí, meu filho, o ego é o primeiro que sai correndo. Quando ele consegue se posicionar dessa forma e falar, educação emocional, vamos aqui então, vamos lá.
eu tô vendo que tu tá bem fora de si, que a coisa tá bem complicada, que você tá tensa, eu vou te dar uma água e eu já vou chamar o seu selfie. Espera aqui, eu já venho. E ele faz esse papel de ir lá convidar o teu espírito interior e falar assim, ó, vai lá resolver porque a encrenca é grande. Conversa. E você dá essa oportunidade do seu ser superior sentar com aquela situação e falar, você tem vindo muito aqui, né? E a gente nunca sentou pra conversar. O que foi que te deflagrou? O que te trouxe até a portaria do meu prédio? Ah, foi o fulano que me xingou, não sei o que. Tá, ok, foi o xingamento, não foi o fulano. Porque poderia quem ter te xingado um menino no Starbucks. Mas foi teu irmão. Mas foi teu irmão mesmo que deflagrou isso? Ou você teve alguma experiência antes que remonta essa situação? A minha mãe sempre falava isso comigo. Ah, então ó, vamos voltando. Vamos descobrindo. Ou descobrindo. Coberto. Camadas. Vamos tirando as camadas. Vamos entendendo qual é que é a raiz do problema. Essa é a grande sabedoria do self. Essa é a grande sabedoria da nossa inteligência que a gente tem. A ajuda do terapeuta emocional é para fazer esse caminho vir. Quantas vezes vocês já não sentaram do lado de uma amiga assim e falaram assim, cara, eu tô com um problema, aí você começa a contar o problema. A amiga tá lá ouvindo. Aí você terminou de falar assim, já sei o que eu vou fazer. A amiga falou nada. Ela falou nada. E às vezes a amiga fica até assim, tá bom. Que mágica foi essa? Alguém consegue dizer? Você se ouviu. A boca mais perto dos dois ouvidos é a sua, né? E os ouvidos mais perto dessa boca são os seus. Pra mim, uma das coisas mais difíceis é identificar o sentimento. Tipo assim, o que eu tô sentindo agora, sabe? Porque eu acho que a gente não aprendeu. Bom, eu não tô falando de mim, mas eu vejo muitas pessoas também que parece que a gente não aprendeu isso na nossa infância, a gente não foi ouvido. O que você tá sentindo? Por que você tá chorando? Porque, né, a gente muitas vezes não é calado, né? Nossa, não pode chorar, não pode isso, Engole o não pode choro. aquilo. Eu acho que a gente não aprende a ouvir os sentimentos. Sim. Então eu tenho dificuldade de conseguir entender, tipo assim, isso é raiva e até nomear, tipo assim, O que é? o que é, tipo assim, que eu tô sentindo. Então vamos facilitar um pouco a tua vida. Vamos começar. Nunca é tarde, antes tarde do que mais tarde, né? Essas aqui são 4 emoções básicas. Alguns autores colocam umas a mais, enfim, mas eu resolvi trazer essas 4, que desde 2019 vem me ajudando bastante nesse processo. O que eu tô sentindo? Temos 4 opções: medo, raiva, tristeza e alegria. A mais fácil tá aqui, né? Mais tranquilinha é alegria. Ai, tô alegre, tô feliz. Mais fácil de identificar. Já essas aqui parece que é um bom negócio que juntam uma com a outra. Então, isso aqui são emoções, não são sentimentos. Eles não são pensados, eles vão vir. A raiva, a gente já teve exemplo lá que a gente pode entender que era verão. Subiu um bicho em você, subiu sangue, saiu e o coração batendo, e você quer matar, você quer... É raiva. Não bate em frente com ela não finge que ela não existe não. Senta com ela. Respira fundo e vai falar com ela. Medo e tristeza tem outros sintomas, outros reflexos, tipo a história da cobra que eu falei. Só que o medo especificamente tem uma dica. A gente tem no nosso cérebro uma regiãozinha que chama amígdala. Nas crianças é uma beleza, porque não tem nem nada que cubra. Simplesmente estoura, né? Quando a amígdala é ativada por algum evento cotidiano, a gente tem 3 opções. Primeira, tá lá a cobra. Correr. O sistema vai te colocar para correr. Adrenalina, não sei o que, você vai fuga. Vai fugir. Segundo, você vai enfrentar. Vem aquele exército que vive em você e você vai achar que você vai matar a bicha ali. É a luta pela vida. É o instinto, lembra? A emoção é instintiva. Então, ou você foge, ou você luta, ou quem sabe a última opção. Você congela. Você trava. Faz de conta que não tá ali. Você nem processa às vezes. Você tá ali, tipo, dentro de você, você tá, corre, grita, e você bloqueia. É fisiológico isso, tá no corpo. Então é luta, fuga ou congelamento. Descobriram mais uma neurociência que é desmaia.
Aí é o shutdown, né? Fala assim, não vou dar conta. Vai embora. O sistema desliga. Desliga total. Fato. Então a gente já tem uma noção, mais ou menos, do que acontece quando o medo se apresenta na portaria do prédio. E o que a gente precisa... Pensa numa criança de novo, quando a criança está com medo. O que um adulto faz? Ou precisa fazer num processo de acolhimento emocional? O que vocês fariam se uma criança está ali na frente de vocês morrendo de medo? Acolhe. É o primeiro passo. Você vai acolher como? Engole o choro, não tem que ter medo disso não. É isso? É um ótimo acolhimento, né? A Janete ali. Abraça, acolhe. Abraça. Você não precisa falar nada. O gesto vai falar muito mais por você. E se é uma criança, vai pro chão. Vai pra perto dela, traz ela pro colo. E se a gente entende que a gente é capaz de fazer isso com uma criança, por que a gente não tá fazendo com a nossa criança interior? Por que a gente tá mandando a nossa criança interior falar assim, esquece o medo, vai com coragem mesmo, mas eu não quero. Interessa. Você fica aquele conflito na sua cabeça. É forte, vai lá. Você é forte, não sou, você vai. Você fica com aquela dualidade dentro de você. Nós temos em nós uma criança interior. Que ela só quer colo. É a primeira coisa. E vou dar de novo a dica de assistir esse filme, que se chama Inside Out, ou Divertidamente, porque tem uma cena específica que eles estão com um problema. Eles precisam achar a saída para o lugar. E a única pessoa que sabe a saída é um palhaço, um brinquedinho. E ele tá triste. Só que a que tá comandando, que se chama Alegria, ela para com essa história de tristeza, não tem que chorar. Fala pra tristeza assim, você fica aqui nesse círculo, você lê todos esses manual. Tipo assim, não vai chorar, é alegria, o tempo inteiro. Só que nesse momento, o único que sabe a saída, que é esse cristãozinho lá, ele tá triste. E eles não conseguem achar a saída. E acontece um evento que faz eles encontrarem a saída. E aí eu não vou contar. Vocês assistirem o filme. Tá? Mas a dica, quem tá na cena são esses dois. O bonequinho que representa a alegria e o bonequinho que representa a tristeza. Eles conseguem sair, mas só depois que um evento acontece. Aí depois vocês me contam, tá? É o tema de casa. Adoro o tema de casa que eu conheço. Só precisa então ter essa noção de que medo, raiva, tristeza e alegria vão ser emoções que vão pipocar, literalmente elas vão pipocar a qualquer momento diante de uma ocorrência cotidiana. A gente já começa a ter uma noção de que eu preciso estar o quê? Alerta, né, meu povo? Pipoca a qualquer hora. É vigiando e orando para ver se, né, a gente não destrói a portaria do prédio. Vigiar e orar o tempo inteiro. Por quê? Com a vigília, com estar atento, na hora que eu começar a sentir ataque cardíaco, ou a dor de barriga, ou o ombro que tensiona, ou o braço que não levanta mais, ou aquela dor no quadril, ou o meu pé que eu boto o pé no chão e trava. Todos esses sintomas físicos eu vou começar a entender. E tem alguma coisa aqui por trás disso. O que será? Eu vou parar e me perguntar. E aí o que eu posso deixar para vocês de tudo que eu estudo paralelamente ao Espiritismo, para ajudar nesse processo que o Lala até comentou sobre eu não sei identificar, é uma pergunta. Quando qualquer coisa estiver acontecendo, enfim, ou se você quiser treinar o seu cérebro a ficar mais educado, é de manhã, de tarde, de noite, antes de uma atividade, depois de uma atividade, depois de uma briga, né? Antes da briga. Antes da briga, a gente não tem como saber. Eu vou brigar ali com aquela pessoa, deixa eu perguntar aqui como é que eu tô. É uma pergunta que você faz pra você. A pergunta é a seguinte: como estou me sentindo agora? Só isso. Para. Vai para um cantinho, não tem cantinho, vai para um banheiro. Se fecha no banheiro, fecha o olho e se pergunta: como estou me sentindo agora? Só você tem acesso a essa pergunta, a resposta. Só você sabe como você tá. Ah, mas eu não sei como eu tô. Se concentra, começa a sentir como é que tá teu corpo. Ah, eu tô tensa, ok?
Se tu tá tensa, tem algo te deixando tenso. O que veio isso? Ah, eu não dormi bem. Beleza, já é uma noção. Então você já tem uma noção que você não tá bem dormindo, que você tá tensa. Vai adiantar, sei lá, falar com a criatura? Melhor você dormir uma noite. Você vai conseguir você começar a ser o seu terapeuta inicial. Tem gente que consegue muito bem fazer isso. Tem gente que precisa de ajuda, precisa de estratégias, de caminhos para acessar isso. Mas o primeiro ponto é pausa. É você parar e se perguntar. E tem uma frase de Joana que sempre fala também. A saída é pra dentro. Não sei se exatamente se é de Joana, mas que o Paulo fala isso um horror, que eu já tô atribuindo a ele. Assim, no curso a gente escuta isso sempre. A saída é pra dentro. Pra gente entender o que tá acontecendo com a gente. Ficou claro? Você tem alguma pergunta? Acho que para isso a gente tem que, é o que ela falou, alguém falou antes, tem que se ouvir, né? A gente tem que parar e conseguir se ouvir, porque eu acho que é isso que a gente não faz nessa vida nossa de correria, a gente não dá atenção pra gente mesmo. Exato. Né? Então, a gente tem que aprender, eu aprendi isso na terapia, eu falei pra você que tem dificuldade, mas na terapia eu consegui, toda hora que eu, assim, que acontecia uma cena que eu ficava triste, depois, mesmo que depois eu parava pra pensar, eu ficava com raiva, sei lá, eu via que tinha algum sentimento que eu me identificava, depois eu voltava a cena na minha cabeça, falando, peraí, o que aconteceu? O que foi? Aí eu tentava voltar na minha cabeça, onde foi o ponto que aquilo me deixou daquele jeito, por que que eu sentia aquele sentimento, que sentimento que era. E eu anotava, sabe, pra eu passar pro meu terapeuta, porque depois eu esqueci. Sim, passa. Mas aí eu ficava pensando, nossa, eu fiquei com raiva por causa disso, então eu vou tentar melhorar na próxima vez. Então, vocês viram o que ela estava fazendo? Um processo de investigação, né? Tá voltando nas cenas. Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes quer fazer o quê? Qual é o objetivo final dele? Descobrir o cerne da questão, a causa causal, quem causou aquilo tudo. Então, o processo de investigação vai levar ao descobrimento. E a gente está falando o tempo inteiro de autodescobrimento. É se investigar. Então, ela traz ainda lá dentro do livro. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, a gente aprofundando essas descobertas, altera-se a escala de valores, os nossos valores, e começam a surgir novos significados para a sua luta dessa vida, que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Então, os benefícios, o preço que você vai pagar por esse movimento da reforma íntima parece bom, né, pessoal? maravilhoso. Tranquilidade, paz de espírito, o nego se pegando na tua frente e falando assim, não é comigo, isso é dele. E você conseguir acolher aquele ser, não simplesmente negligenciar. Tranquilidade e autoconfiança. Litros e litros de dinheiro a menos você vai colocar em medicamentos. É um bom investimento, eu diria. Sublinhei isso daqui para perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar nessa palavra ressignificação? A terapia, né, no ambiente psicoterapêutico a gente ouve bastante. Ressignificar o que aconteceu. Mas por que ressignificar? Porque aquela coisa que aconteceu, aquela ocorrência, tem um significado para ti hoje. Só que o significado dessa realidade que tu plotou na tua cabeça tá te fazendo sofrer. Você tá te vendo como uma vítima de um sistema, de uma família, de um pai, de uma mãe. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolhe fazer com o que te aconteceu. Essa é uma das maiores lições do Jung. Eu não sou o que me aconteceu, eu escolho o que eu faço com o que me aconteceu. Só que para isso, eu preciso pegar aquele fato, olhar para ele, entender o significado que eu criei em cima dele, para eu entender um novo e construir um novo significado. Como é que eu entendo isso? Olhando para quem causou o problema. Se foram meus pais, que não souberam me dar uma boa educação emocional, eles tiveram uma educação emocional na vida deles? Como é que eles foram criados? O que eles passaram na vida? Qual foi a intenção deles criando vocês? Sobrevivência, meu. Chega um ponto que os pais só queriam que a gente sobrevivesse, fosse alguém decente na vida, que estudasse porque eles não estudaram, que tivesse uma carreira que não se perdesse nas drogas que nem ele. Então, o jeito que eles fizeram, a comunicação que eles deram, era o que eles tinham para dar.
Conhecimento que eles tinham era melhor. E aí quando você olha pra isso dessa forma, já não, quase que uma pena. Tipo assim, você olha, né? E não precisa ser pena. É a compaixão. É você entender que o que eles te deram era o que eles podiam te dar. Ah, mas eu tô ferida, dói. Lembra, é um processo. Você não tem que, só porque perdoou. Entendi, agora tem que perdoar. Não vou perdoar. Entendi, mas é difícil. Eu tô ferida. Sim, você tá ferida porque é o ego, lembra? O ego, ele apanhou da Vera Verão. Não era pra ele se meter com ela. Mas ele sabia? Ele não sabia como lidar. Ele não foi treinado pra lidar. Mas agora que você tem um conhecimento, você pode começar a treinar esse ego. E o treino do ego que o Paulo sempre fala pra gente, que eu adoro, é quando começa o ego a subir, você fala assim, calma, Totó. Pega o lixo. Ele fala assim, calma, Totó, você fala pra você. Tá tudo bem. Tá tudo bem ter raiva. E ele ressalta muito isso pra gente, Joana ressalta muito isso pra gente. O espírita, ele não se permite ter raiva. É feio. Não pode. Tem que ser irmão, Pai Jesus Cristo, Senhor Jesus. Então eu finjo que eu não tenho. É a pior coisa que você pode fazer. Por quê? A gente não foi treinado para chegar a identificar, primeiro, que eu tô com raiva, e segundo, falar assim, a gente pode conversar depois? Tô com raiva. Não é feio. É altruísmo isso. É você entender que você não está em condições de seguir essa ocorrência. Você precisa de um tempo. E às vezes usar essa raiva para algo positivo, né? Para construir. Chegamos no ponto. Daquelas 4, lembram quais são? Medo, raiva, tristeza e alegria. Uma coisa você não sai memorizando aí pelo visto. Pensando naquelas 4, todas elas são energias. Vocês viram que elas mexem, que nem o Fê falou. A emoção vai mexer. De todas elas, a que tem maior poder transformador, maior gama de energia, é a raiva. Então, se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, de verdade, você vai precisar da raiva. Da energia da raiva. Aí você vai no ódio. O ódio já é sentimento, então já piorou a situação. Ela fala que a fé move montanhas, não, é a raiva. É a raiva que move a montanha. Exato. Essa montanha vai mover agora é de com vontade. A raiva, ela tem esse poder. Quando eu descobri que a raiva tinha esse poder, eu falei, cara, tô no lucro então, porque o que eu tenho de raiva dele de mim? Agora eu vou poder mudar o mundo mesmo. Qual é o segredo? O volume. O volume dessa raiva. Porque se ela é muito alta, ela vai te cegar. Você vai destruir. Olha pro Hulk. Quando o Hulk ele fica verde, ele fica verde por quê? Tá feliz? Ele fica verde de raiva. Você vai lá pra medicina chinesa, verde é fígado, é expansão, é energia de destruição. Ele aumenta e ele... Um dente dele que cai quebra tudo. Eu não tô entendendo. É muita energia de transformação. Só que eu posso usar isso de uma forma destrutiva, como eu posso mexer no volume dela, controlar as minhas más inclinações de querer destruir tudo e transformá-la em indignação. Aconteceu um fato que eu não quero mais que aconteça. Eu estou irritadíssima. Eu posso simplesmente chegar para a pessoa assim, acabou. Você não vai fazer mais isso comigo. Não tem mais porquê. E é isso o que eu decido pra mim. Acabou. Isso aí. Eu tô feliz, eu tô com medo, eu tô com raiva. Tô bem. Tô confiante. Confiante. Quando eu faço isso... Eu estou na indignação. Libertador. Eu estou controlando ou fazendo o que a gente chama de boundaries, né? Colocando limite. Eu tô impondo. Aqui, deu. Essa é a minha proteção. Só que quem me moveu foi a raiva, né? Eu tô indignada com aquela situação, eu quero que aquela situação acabe. Esse foi um gesto. Agora analisa aí, se aconteceu a mesma coisa. Eu vou chegar para lá. Eu não quero mais saber, você vai para aquele lugar. Você também tá fazendo seu boundary, né? Com volume um pouquinho descontrolado. Uma coisa deflagra outras. Se você vai com raiva, você vai receber ação e reação. Você pode levar um soco na cara. Agora,
entender que a raiva ela é positiva quando você identifica ela e você controla o volume para ela chegar no nível de indignação, é o que vai mais te dar o acolhimento que você precisa. Porque o boundary é esse acolhimento, é esse abraço que você faz para defender a sua criança interior, para que algo pior não aconteça. Faz sentido? Uhum. É você conseguir entender que sou espírita, mas tô com raiva. Tá tudo bem. Como isso muda as suas relações, né, também. Porque as suas reações com as pessoas mudam as ações delas para com você. Exato. É a lei de ação e reação. Então, a única coisa que você pode controlar nessa vida, a única coisa que você pode mudar nessa vida, é você. E a gente fica o tempo inteiro querendo mudar o outro. No grito. Mas a gente não entende que quando você muda você acaba mudando o outro. Porque você atrai. Lei da atração. Então, na hora que você começa a perceber isso, que todas as suas ações provocam algo e que o seu interesse muitas vezes é só mudar o outro, entenda uma coisa, a única coisa que você pode mudar no outro é o seu jeito de ver ele. E às vezes você não muda o outro. Você só muda. Às vezes você consegue mudar, às vezes não, mas só o seu perfil, só o seu olhar mudou. Então você acha que aquela pessoa mudou também, não. Você ressignificou. Vai te atrapalhar. Vai te Seu afetar. olhar mudou. Exato. Você mudando, você nada daquilo mais te afeta. Nada tem a ver. Exato. E o mais legal num processo de educação emocional, num processo de reforma íntima, é quando lá na frente, depois de tanto você treinar seu cérebro, não, reage, respira, calma, totó, vai, não, peraí, é meio que... Você vai, né? Acontece uma situação. Você resolve a situação e depois você para pra pensar, eu mataria antes. Nem me abalou, eu não senti nem ataque cardíaco, nem mexeu na minha temperatura. Caraca, evoluí! Comemora, mas vai vir outro. A Joana de Arte tem uma frase que é linda que ela diz: a gente vê nos outros o que sobra na gente. Exatamente. Esse é um ótimo. Isso daria mais 3 horas de palestra. Eu acho que vai ser meu Beleza. próximo tema. A beleza está nos olhos de quem vê, a maldade também. É verdade. O tempo inteiro. Você só controla o que você fala. Você vai falar A, se o fulano entendeu B, você não controla mais. Então o que você pode mudar? O seu jeito de falar esse A. A sua forma de comunicação. As suas ações. Ele não quer participar, pessoal. Com raiva. Ele tá com raiva. Ele quer abandonar o barco, entendeu? Não tá muito afim, não. Nunca se revoltou, a gente tá que tá, hein? Ele tá querendo dormir. Então, tudo que a gente está colocando aqui é para trazer o nosso raciocínio para uma frase muito acolhedora que a gente... Aqui, ó. Não é nem essa frase ainda, mas um antes dessa frase, tá? Tinha esquecido dessa aqui, ó. O indivíduo tem o dever. Aí lascou, é obrigação. Encarnou, tem esse dever aqui, tá? Então, aceita que dói menos. Assim, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se. Porque é enfrentamento a gente descobrir essas coisas. De descobrir qual é a sua identidade, acima de tudo, aceitando-se. Aceitar-se é aceitar que a gente tem raiva. É aceitar que a gente vai querer mandar para aquele lugar. É aceitar que as nossas más inclinações de outra vida encontrou um desafeto dessa aqui e vai querer fazer a mesma coisa. E eu vou precisar no meu poder de autoescolha, de livre-arbítrio, não fazer a mesma coisa. Porque tá tudo bem, não tá tudo bem. Essa frase pra mim é um acalento na alma. Eu sempre fui essa pessoa que eu falei já pra vocês que daquelas lá, a raiva é o que domina aqui, né? E o que vinha, assim, eu sempre fui essa pessoa que falava assim, tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Uma música tudo isso aqui na Bíblia. Tem. Linda, maravilhosa, poderosíssima, me arrepiou todo. Tá tudo bem em não estar tudo bem. A gente não é perfeito. As coisas não estão perfeitas. A gente tá aqui no meio de uma obra, pessoal. Obra não é perfeito. E muitas vezes é melhor feito do que perfeito. É uma ação depois da outra. É dormir uma noite, é recuperar, é entender que a gente tá num processo evolutivo. Então tá tudo bem e não tá tudo bem. A gente não precisa dessa ânsia. E o primeiro passo que a gente precisa para começar essa educação emocional, a meu ver, é isso aqui. A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo. Amadurecimento é amar o duro da vida, que é o crescimento. Quando a gente entende que essa vida, de uma certa forma, vai ser dura,
que lá naquela outra falou que é um dever que a gente tem de enfrentar, a gente segue tendo livre-arbítrio. A gente pode enfrentar ou não. Mas o não enfrentar vai gerar certas consequências que a gente viu lá atrás, que a tranquilidade e a autoconfiança são bons investimentos pra gente colocar aí na vida. Então a Joana traz isso pra gente, a aceitação. Ela faz parte e ela pode ser o primeiro passo. A gente se aceitar, a gente se acolher, dar esse abraço, esse carinho, através do movimento de pausa. Como estou me sentindo agora? Não tô bem? Tá tudo bem, não tá tudo bem. Certo? Esse é o convite.